Bom, vocês já devem estar muito cientes da demora para o capítulo 5 de Dark Deception finalmente lançar. E um tempo atrás eu tinha feito até um vídeo reclamando dessa demora. Porém, antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa muito importante a vocês. Eu errei feio naquele vídeo, porque, bom, naquele vídeo eu quis dar mais ou menos a minha opinião pessoal sobre a demora do capítulo 5. E agora, exatamente um ano depois daquele vídeo, eu vim explicar pra vocês de forma mais técnica o porquê que Dark Deception 5 está demorando tanto pra sair. Porque acreditem se quiser, não é tão simples quanto parece, tem muita coisa envolvida. E eu vim aqui citar pra vocês toda a timeline do desenvolvimento do jogo, algumas curiosidades e algumas novidades que estão por vir, e explicar o motivo da demora de Dark Deception 5 lançar, só que dessa vez da forma certa, beleza? Então, sem mais enrolação, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha pros seus amigos e agora, bora pro vídeo! Bom, primeiro eu já queria tirar esse elefante da sala que eu citei no meu vídeo antigo. Como vocês sabem muito bem, para manter o jogo deles no hype, a Glowstick Entertainment está lançando vários projetos paralelos envolvendo tanto Dark Deception quanto algum jogo novo. E um exemplo desses spin-offs é Super Dark Deception, o remake oficial que eles estão produzindo, que transforma o jogo original em um jogo 16 bits. E eu já trouxe aqui no canal, inclusive, que é um jogo bem legal, apesar de ter algumas falhas. Mas eu diria de uma forma bem humilde que é o jeito mais acessível para jogar Dark Deception, porque o jogo roda no celular e até no notebook, se pá. Enquanto o jogo original, no meu PC, por exemplo, roda assim. O primeiro caso do jogo a 15 FPS. 15 frames por semana. Então o Super acaba sendo um meio alternativo e oficial bem bacana de jogar Dark Deception, mesmo ele tendo algumas falhas, como eu citei anteriormente. Enfim. Mas não só isso, como a Glowstick também está desenvolvendo algumas DLCs para o seu spin-off online chamado de Monsters Immortals. Um jogo cooperativo em que você pode jogar tanto com os monstros quanto com os mortais, vulgo humanos. Só que eu acho impressionante como esse jogo consegue se manter vivo, porque olhando aqui nos gráficos dele, quase não tem player diariamente. Enquanto jogos como, sei lá, Team Fortress 2 tem jogador literalmente toda hora, todo santo dia. Mano, como que Monsters Immortals tá conseguindo se manter só com isso aqui de player? Bom, é um mistério bem misterioso. Mas enfim, eles também estão produzindo os livros de Dark Deception chamado de Malak's Archive. Livro esse que expande muito mais o universo de Dark Deception, contando a história um pouco do Malak e seus contratos. Eu já vi muita gente falando que esses livros são desnecessários e eu discordo, principalmente pelo primeiro livro, por ter a escritora que já trabalhou em FNAF, que é a Kelly Parra. Então, com certeza tem um storytelling muito interessante. Então, pra mim, esses livros não são inúteis. Pra expandir a história do jogo, que é uma história muito boa, serve muito bem. E o segundo livro ainda tá pra sair esse ano, então vamos ver o que podem tirar disso. Mas, cara, eu não tenho nada contra os livros. Os livros parecem ser muito bom e eu vi um pouquinho do resumo e é muito boa mesmo. Mas enfim, fora esses spin-offs paralelos, também temos algumas colaborações da Glowstick com outros pessoais que trabalham em jogos indies. E que o papel da Glowstick nisso é atuar como distribuidora para poder distribuir esses jogos e chegar muito mais longe. E um exemplo recente que tá rolando recentemente é o jogo The Bagman, um jogo de terror bem curioso e que me chamou bastante atenção porque me lembra um pouquinho Clock Tower. E o nome do jogo não mente, porque realmente tem um homem-bolsa nesse jogo, parece bem interessante. E também um exemplo que provavelmente é o mais famoso desse é House 2, que é uma continuação direta do primeiro House, um joguinho de terror bem enfadonho, porque é muito violento, que inclusive eu tenho baixado aqui porque um amigo meu me deu de presente e eu queria um dia poder fazer review desse jogo, porque esse jogo, apesar de violento, é muito interessante, tem uma história muito legal. Tá, mas por que eu tô citando todos esses projetos paralelos? Bom, o meu eu do passado provavelmente diria que é um dos motivos do capítulo 5 estar demorando tanto, é ter esse monte de projeto paralelo sendo produzido ao mesmo tempo. Mas não é bem assim. Pois uma coisa importante a se citar é que todos esses projetos estão sendo divididos entre a equipe da Glowstick Entertainment. Por exemplo, a equipe que está produzindo Super Dark Deception não é a mesma que está produzindo Monsters Immortals, que não é a mesma que está produzindo Dark Deception original. Eles montaram uma equipe certinho para produzir um jogo de cada vez para não interferir na produção do jogo principal.
entenderam? E House 2 e também The Bagman nem é da Glowstick, é de outra empresa, eles apenas distribuem, então isso nem interfere no desenvolvimento de Dark Deception, beleza? Tá, mas por que eles ainda mantêm esses vários jogos ao mesmo tempo e não foca só no principal? Bom, aparentemente tem um motivo pra isso, aparentemente, eu não sei se é confirmado, mas quem puder me corrigir aí nos comentários eu vou ficar bem agradecido. Mas aparentemente eles estão fazendo todos esses derivados pra manter as custas do jogo base, pois como é que vocês vão conseguir financiar uma produção gigantesca como o capítulo 5? É fazendo, obviamente, spin-offs, derivados, distribuindo outros projetos, investindo em outras mídias como pelúcias, figures, livros e por aí vai. Pois bem, Dark Deception é um jogo grande, enorme, é gigantesca. Eu queria só fazer uma referência. E bom, caso isso for verdade, até que faz sentido um pouco essa demora. Afinal, tem que manter as custas do jogo original, né? Porque fazer jogo é caro, gente. Porque, bom, a Glowstick é uma empresa pequena e eles têm que manter artistas, programadores, dubladores, modeladores e, mano, é uma lista gigantesca. Mas enfim, a visão foi passada. A demora do jogo base não tem nada a ver com os spin-offs e nem derivados, até porque são feitos por outras equipes e eles só fazem porque precisam financiar o projeto principal, que é o capítulo 5. Agora vamos pro próximo tópico, que é... esse aqui talvez seja o maior culpado do capítulo 5 demorar bastante, na minha opinião, é claro, chamado de modo Enhanced Plus, ou como os devs chamam, o remake dos capítulos, porque Enhanced Plus é o nome dado pelos fãs, mas é como eu vou chamar a partir de agora. A atualização Enhanced Plus será dividida em duas partes. A primeira lançará todos os 3 capítulos normalmente, o remaster completo dos 3 capítulos. Já a segunda parte contará com o remaster completo do capítulo 4, mais a fase Holiday Horror do capítulo 5, a fase do shopping do Puppet King, como se fosse um teaser do que tá por vir do capítulo 5. E bom, Dark Deception é um jogo que, graficamente falando, mudou muito com o passar do tempo. Se vocês forem ver as diferenças da Alpha de 2014 para a versão completa de 2018, vocês ficariam chocados. E bom, eles sempre dão uma atualizada nos gráficos dos capítulos anteriores, sempre que sai um capítulo novo, para acompanhar a evolução gráfica do capítulo novo. Isso rolou inclusive na época do lançamento do capítulo 4, que faltando uma semana pro capítulo 4 lançar, eles fizeram um remaster completo dos 3 últimos capítulos para ficar mais condizente com o gráfico atual, que era chamado de Dark Deception Enhanced, por isso que o atual os fãs nomearam de Enhanced Plus. E essa nova atualização promete não só atualizar o gráfico do jogo, como também mudar algumas coisas dos cenários, colocar animações novas, cutscenes novas e também mudar o layout do mapa em algumas fases. E eu acredito fortemente que a produção desse remaster ficou tão pesado que eles tiveram que dividir a equipe da Glowstick, que já não é tão grande, em algumas equipes separadas para produzir o capítulo 5 separado e os remasters do outro lado separados também. E eles tiveram que contratar novos programadores e artistas para esse projeto, pois enquanto eu estava pesquisando por roteiro desse vídeo, eu descobri que muitos dos devs antigos que estavam trabalhando na Glowstick acabaram saindo da equipe. Por exemplo, o Nixon, que ajudou bastante na produção do capítulo 4 e acabou saindo para terminar de produzir The Joy of Creation. E também Pen Livens, a co-CEO da empresa e também esposa do CEO da empresa, Vincent Livens, que ajudava bastante na produção do jogo e acabou se aposentando por motivos bem desconhecidos, sendo o motivo da contratação de mais artistas e mais programadores, modeladores, etc, para ajudar na produção do jogo, que estava bem difícil, tendo essa divisão de tarefas para cada jogo diferente, cada capítulo diferente. E um tempo atrás até saiu uma demo do Enhanced Plus mostrando como ficou o layout da Monkey Business, a fase dos macaquinhos, e que temos várias diferenças notáveis, como no próprio modelo dos macaquinhos e também o modo em terceira pessoa, que sinceramente eu não sei se combina muito com Dark Deception, eu não fui muito fã desse modo, mas tudo bem. E em várias postagens nas redes sociais, a Glowstick libera imagens inéditas mostrando como tá o processo desse remaster ambicioso. E sinceramente, na minha opinião, se não tivessem feito esse remaster do zero, a gente provavelmente já teria o capítulo 5 em nossas mãos. Tipo, eu entendo que é para atualizar os gráficos, para ficar condizente com o capítulo novo, para mostrar a nova potência do jogo na nova engine, mas cara, eu acho sinceramente que a gente não tivesse esse remaster, o jogo já teria sido lançado completo, sendo provavelmente o maior motivo desse atraso longo pra caramba desse capítulo 5. Mas sinceramente, se for pra expandir mais a lore e ter cutscenes novas, interações novas com os personagens, eu não acho tão ruim ter esse remaster ambicioso assim. Enfim, agora vamos falar como tá o avanço do capítulo 5 de Dark Deception.
pra fechar com chave de ouro, vamos falar agora do infame capítulo 5, que há anos não vemos quase nada sobre ele. Mal tem imagem oficial das fases ainda. Mas enfim, sobre o desenvolvimento confirmado pelo próprio Vincent, esse capítulo é o mais ambicioso do jogo, sendo o maior capítulo, maior que todos os 4 juntos, que dará uma resolução completa da história, que veremos mais da história de Birce, Malak e do próprio protagonista, o Doug Hauser, e que contará com os vilões Puppet King e Darkstar como adições novas para o jogo, com as fases Holiday Horror e seu shopping macabro, Prison Panic sendo uma prisão enfadonha onde provavelmente abriga as almas capturadas por Malak, e as 2 fases mais misteriosas do jogo até agora. A primeira nomeada de Fear Fortress, onde iremos batalhar contra o Malak e todos os inimigos do jogo numa possível boss rush. E a última, que só poderá ser desbloqueada com todas as fases do jogo no Rank S, chamada de Wicked Ways. E a única teoria que a gente tem sobre essa fase é que a Birce muito provavelmente será a vilã dessa fase que a gente vai enfrentar. A única informação importante que a gente tem sobre ela é que o final verdadeiro só será feito a partir dela pegando Rank S nessa fase também. E bom, de acordo com o próprio Vincent, esse capítulo 5 é o que mais está sendo minuciosamente trabalhado nos mínimos detalhes para entregar uma qualidade absurda pra gente. E que se ele conseguir dinheiro suficiente com as vendas do capítulo 5, ele finalmente terá financiamento suficiente para produzir Dark Deception 2, a sequência do jogo original, e que será mais ambiciosa ainda, que só irá pra frente com o sucesso de Dark Deception. Então, dedos cruzados, eu quero muito saber o que vai rolar em Dark Deception 2. Agora, a única coisa que preocupa os fãs, principalmente a mim também, é que parece que o capítulo 5 não dá nenhum sinal de vida. Não temos nenhumas imagens oficiais das fases novas que tem por aí, pelo menos um teaserzinho, sabe, mostrando um pouco mais. Tipo, eu sei que vocês querem manter, tipo, o hype do jogo, não quer spoiler tudo que vocês vão entregar, mas caraca, cadê o marketing, mano? Faz o marketing aí, cara. A gente também não tem uma data de lançamento, nem especulando quando será lançado, nenhuma janela oficial, que a gente não sabe se vai lançar em 2026 ou no começo de 2027. E tipo, esse ano sai GTA 6, o jogo mais esperado, mais hypado desse ano. Então, mano, tem uma grandíssima chance do capítulo 5 de Dark Deception ser adiado mais uma vez, e a gente só vê o jogo mesmo em 2027. O que é uma pena, infelizmente, mas faz bastante sentido, até porque, bom, ninguém, literalmente ninguém da indústria dos jogos quer bater de frente com essa desse jogo aqui. Mas meu único ponto negativo é que Dark Deception sofre um pouco, assim, bem parecido com FNAF, não tanto, FNAF é até pior, mas ainda assim é um problema pra mim, que eles poderiam se comunicar bem mais com a fandom. Sério, muitas das vezes o Vincent confirma as coisas em lives ou pequenos posts no Twitter que quase não fura bolha, quase ninguém fica sabendo. É como se faltasse marketing, sabe? Tipo, você só consegue achar as coisas, assim como eu, entrando na Wiki Fandom de Dark Deception, porque muita gente tá registrando as coisas lá. E FNAF atualmente tá sofrendo bastante com isso, mas isso é assunto pra outro vídeo, até o Corey já comentou sobre isso. Tipo, até tem um pouquinho de comunicação, o Vincent faz as lives, mas poderia ser mais, né? Poderia ser de uma forma um pouquinho melhor, porque muita gente não sabe ainda muita coisa do capítulo 5 de Dark Deception, que eu tô passando aqui nesse vídeo pra vocês. Mas enfim, na minha opinião, o motivo da demora do capítulo 5 de Dark Deception, eu diria que é mais pelo remaster dos capítulos anteriores, que é puro perfeccionismo da equipe pra manter tudo polido e bem feito, pra nos entregar uma coisa magnífica. Mas que demora, com certeza, até porque, gente, fazer jogo não é fácil, né? Fazer jogo dá um trabalho do caramba, um trabalho de corno. Os spin-offs, os jogos derivados, os livros, os brinquedos, é produzido por outra equipe que não tem nada a ver com o jogo principal, então eu não diria que atrapalha a produção do capítulo 5, então esse daí não tem nada a ver. E de verdade mesmo, eu espero que Dark Deception prospere, porque a gente tem muita novidade sobre esse universo. A gente vai ter o capítulo 5, Dark Deception 2, que é a sequência, que já tá confirmada, e provavelmente um Dark Deception 3 também. Tem também os livros Malak's Archive, que explica muito bem como era o passado do Malak e os contratos dele. E a gente também tem o filme, que o roteiro ainda tá sendo escrito. E é isso, né? Vamos torcer pro sucesso da equipe e do jogo em si. Porque apesar desse jogo demorar bastante, tipo, demorar pra cacete mesmo, eu ainda tenho uma paixão enorme por esse jogo que eu nunca vou abandonar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um beijo. E tchau, tchau.